Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é mais um Shampoo na Cena, nessa quarta-feira, atualizando para vocês as novidades do Impacto 2.0. O evento que vai acontecer dia 19 e 20 de julho, para a gente arrecadar alimentos para a Casa Crescer no Amor, uma casa que cuida hoje com 33 velhinhos, Eles acabaram encontrando mais alguns na casa. A gente teve o prazer de domingo estar lá, fazer um café da tarde com eles, passar um domingo com eles, E a arrecadação vai ser 1 quilo de alimento, e a nossa meta é poder estar levantando 1 tonelada de alimento nesses 2 dias de evento. Vai ser no sábado da meio-dia às 22, no domingo da meio-dia às 22, 5 bandas autorais no sábado, 5 bandas covers no domingo, várias pessoas no apoio. Estamos com a Metal Messiah, Metal na Lata, B-Magic, Sacas Metal, Etnos Rock, Irmandade Bikers e você, que com certeza vai estar lá dando esse apoio, curtindo esse final de semana de rock and roll, E ajudando a gente nesse grande evento que vai estar acontecendo. A gente já sabe que sábado a gente teremos a banda Gomorra, que estará com a gente, os meninos do Evil Sense, o Thrash Metal de Responsabilidade, e semana passada anunciamos o Scarlet Wizard, banda de heavy metal também dos anos 90, que está retornando agora com seu trabalho. No domingo, dia 8, no domingo, dia 20, a gente já tá aí com Alto Giro, que é o melhor do rock nacional, que vai estar abrindo o evento, e teremos também o Megadeth Cover Euthanasia Tribute, E hoje para vocês, a gente vai estar aí chamando mais uma convidada, mais uma atração pro domingo, Uma pessoa que tem uma banda já, que também vem dos anos 90, tiveram um start um tempo e um retorno gigante, uma pessoa incrível, uma amiga do coração, e tá aqui para engrandecer o evento. Então, antes de falar para vocês quem é, vou estar aqui convidando ela quarta-feira. Obrigado por estar todos vocês aí, Vanilde Infectors, e aí tá ela com a gente. Oi, Dessa. Oi! Tá escuro aqui. Você tá me vendo? Eu falei pra você, Champs, eu tô velha pra essas coisas. Eu tive que me acostumar, Ainda bem que a gente tem as crianças que vai ensinando a gente, Pois é, as filhas do Moisés que me ensinam. Galera, para quem não conhece, a gente tá aqui hoje com a Andressa, que é a contrabaixista do Powerful Peace, L7 Cover, Pra galera dos anos 90, já frequentou muito o trabalho delas e teve esse retorno agora, e é de coração que a gente está aqui com ela. Primeiramente, agradecer muito, 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 Andressa, a vocês e a todos da banda por poder estar com a gente hoje. Obrigada, Chaves. Para mim é um prazer participar da sua live. Boa noite para você, para todo mundo que está aí assistindo. Adorei o convite. Estou muito feliz de estar participando, fazer parte desse momento, deixar a nossa entrevista aí registrada no Shampoo na Cena. Vai ser um prazer gigante. Já vi que 1 hora vai ser pouco. Andressa, para quem não conhece você, fala para a galera, quem é a Andressa? A Andressa é a D. A D, baixista do Powerful Peace. Tô no Powerful Peace desde 94. A banda foi formada em 94, mas eu não tô desde o início da formação. Eu entrei alguns meses depois. Eu não sei te especificar agora quanto tempo. Mas o Powerful ele começou em 94. Era uma banda formada só por meninas. Aí depois saiu a baterista, saiu a baixista, entrou outra pessoa no lugar, eu não lembro quem, mas assim, no baixo eu lembro que era o Milton, não sei se você lembra do Milton. Lembro, claro que eu lembro do Milton. Aí ele entrou provisoriamente porque as meninas queriam uma banda formada por mulheres, E aí eu não
conheci elas, mas eu conheci o Nando, né? Porque a D, para quem não conhece também, era a caçula da turma, né? Eu era mais novinha, né, da turma, que hoje nem é mais, né? Que hoje eu tenho 45 anos, né, Chance? Acabou isso, né? Mas na época eu era bem novinha, o pessoal tinha 15, 16 anos, eu tinha meus 12, 13, né? Então eu era bem novinha na época, né? E aí o Nando me perguntou se eu gostaria de tocar no Powerful, né? Eu não sabia tocar nada, Shampoo. Aliás, assim, eu descobri no documentário do El Seven, naquele Pretend We Dead, que a minha história da Jennifer é muito igual, porque eu e ela entramos na banda sem saber tocar. Nós queríamos participar de uma banda, mas não sabia tocar. E aí a Vânia, que é a vocalista da banda, ela me falou a mesma coisa que as meninas do El Seven falaram pra Jennifer. Se você aprender as músicas, a vaga é sua. E Shampoo, eu tive uma semana para pegar as músicas. Nossa. A gente ia tocar no bote, junto com o pessoal do Êxtase. E aí, não é que eu peguei as músicas. Aí a Vânia falou, bom, a Vânia e a Renata, na época a Renata Bolan, você lembra da Renata Bolan, né? Era a guitarrista da banda. E aí elas falaram, bom, então agora você oficialmente é da banda. E aí ficamos. Só que um ano depois, o Powerful acabou, né? O Powerful acabou porque a Vânia foi para Pirassununga. E aí fizemos uma pausa aí bem grande, de 20 anos, né? E depois voltamos. Fora o Powerful, depois eu também tive uma outra banda de Nirvana cover, toquei em duas bandas também autorais, uma chama Cosmogonia, em 96. E depois eu fiquei com a banda do Nê, Interpas Véia Lixos Orgânicos, que era essa mesma banda que era cover do Nirvana, e aí eles resolveram montar uma banda, virar autoral, né? Eu tocava junto com o Lagartixa, meu ex-namorado, ele era guitarrista da banda, e aí eles me convidaram para tocar guitarra na banda, né? Porque no Cosmogonia eu era guitarrista também. Aí eu entrei como guitarrista base. Fiquei lá mais um ano, mais ou menos, e saí. Aí eu saí porque eu cansei de tocar. Falei, não, chega. É muito desgaste, né, Shampoo? Eu passava mais tempo no estúdio do que fora, né? E aí chegou uma época que eu tava saturada de banda, aí eu dei um tempo assim com banda, sabe? E na verdade eu voltei a tocar com Powerful, nunca mais eu tive banda, né? Que foi muito legal. E qual, na sua primeira passagem, qual foram os lugares mais legais que vocês tocaram? O Powerful? É. Olha, eu lembro muito do bote. A gente tocava assim, final de semana sim e outro sim lá, né? Sim, O Márcio ia lá marcar show pro Êxtase e o Tico, assim, adorava a gente, né? Eu sim. lembro que ele fazia as feijoadas dele durante o dia e quando a gente chegava com os instrumentos lá para ensaiar, ele acabava com tudo no restaurante. Acabou, vamos começar a ensaiar. E aí botava todo mundo para fora e aí virava um bar de rock. E aí eu lembro que eu tocava muito lá. Não tô lembrada de outro. Ah, na casa do Venturini, né? O Venturini tinha. Na casa Sim. dele fazia muitas festas, né? Você lembra, né, Shampoo? Oh, As festas loucas, né? saudades, saudades. Mas assim, o que mais me marcou mesmo foi o Tico e um show que nós fizemos lá na Praça do Campo Limpo, junto com o Êxtase também, para variar, porque o Êxtase é nosso padrinho. Sim. Então, hoje é o Molly's Lips, mas antigamente era o Êxtase. Onde o Êxtase Ah, ia, vou ir. convidava o Powerful. É. E aí nós fizemos um show lá na Praça do Campo Limpo, que esse show, para mim, eu acho que na época, eu acho que esse show é o que mais ficou marcado, porque foi um show maior, porque a gente estava acostumado assim, lá dentro do Tico, que era um lugar pequeno, era bem assim, bem trash, né? Pra galera que gostava mesmo, assim, comparando, parecia muito como que chama? Hang Ai, Loose? o Hang Loose. É bem parecido, né? O bote, para quem não conheceu, era assim, era o mesmo estilo, né? Rolava as bandas e bebida, e a galera lá, enchia a cara e queria rock and roll. E era assim o Tico, né? Bem parecido com o Hang Loose. Infelizmente É, acabou. O bote podia ter é, até um. sim, sim. Deixou muitas saudades, né? Porque várias bandas passaram pelo Ticos, né? Nossa, Costumo todas falar que fizeram uma banda. eu falo pro pessoal que o Ticos era o Blackjack nosso da periferia. Nossa, o Blackjack, era uma delícia o Blackjack, né? Bate muito cartão lá também. Cheguei a tocar Sim. lá com essa outra banda que eu tive, o Interpas. A gente chegou a fazer um show lá no Blackjack, era muito legal também lá, né? É uma pena. Os bares foram indo embora, né?
infelizmente. Foram. Foi deixando bastante saudade, né? Bastante história que a gente guarda. Eu acho até que hoje em dia a gente tem muito mais, somente na periferia, possibilidade de tocar que na nossa época, né? Na nossa época a gente não tinha, ah, às vezes não tinha local para tocar, a gente ia no Inocop naquele círculozinho, Nossa, essa época eu ainda enchia não tocava, foi bem no início, foi bem no início lá da e galera. Que, aliás, Champs, que foi quando começou a andar junto a galera do Garotão com o Polito, né? sim, Quando sim, esses dois se juntaram, aí acabou, né? Foi uma explosão, né? Uma bomba, né, foi, Shampoo? Que tudo que não foi. podia era essa galera se juntar, né? A gente dominou aquilo tudo depois, né? Para a galera que tá nos ouvindo, a gente chamava o pessoal da época do Garotão, a galera que ficava no Inocop. Tinha um múltiplo, né, que ele sempre abria espaços lá, e a galera do Polito era a galera mais aqui de cima, que era Parque P, Parque Arariba. E então, de repente, duas, porque como não tinha, a gente não tinha celular, não tinha mídias sociais, Nada, não, nem bip, era ah, antes disso. muito antes. Muito antes. E então a gente se conhecia no tete a tete mesmo, no rolê. Então já existia um movimento no Inocop, existia um movimento aqui, mas os dois não se conheciam. Aí, de repente, o destino juntou, se arrependeu, né? Porque a gente fez tanta coisa depois que juntou. E estamos aí até hoje, né? Nunca mais separou, né? Nunca mais separou. Aqui, ó, que querendo participar. Então, o Luke tá por aqui também. Ele passa aqui atrás, vai pra lá, É, vai pra cá, tá atrás da comigo. tá que tá. Vai, volta, vem, pega no meu pé. Ai. E aí, esse tempo que você ficou parado, ah, eu vou deixar para você contar. Aí teve o retorno do Powerful, que foi, O Pessoa, nossa, 2000 e, nossa, já tem um 17. tempo. Foi Hã? quando o Bola morreu, né? 2017. 2017. Nós Né? recebemos esse convite, Por quê? Você, na época que fez o evento do Bola, você queria que todas as bandas que o Bola tocou tocassem nesse evento. Aí você falou comigo, falou com a Vânia. Lembra que eu falei pra você? Falei, mas Champs, como que a gente vai fazer isso? É mais de 20 anos, eu nem lembro mais tocar El Seven. Eu falei, não sei. Eu falei, a gente pode tentar. Cara, e não é que deu certo? E a gente se juntou para esse show, levantamos o mesmo repertório do Powerful, da época do Chico, as mesmas músicas que a gente tocava naquela época. Porque naquela época nosso repertório era um pouco menor, tinha umas 8, 9 músicas. Nós levantamos essas 8, 9 músicas de novo. Aí, juntando todo mundo, ensaiando, deu certo. Aí foi quando a gente falou assim, então tá, vamos participar. Aí era para fazer um show único, né? Em homenagem ao Bola. Só que quando acabou o evento, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, não, gente, isso não pode acabar assim. Vamos continuar. E aí, ó, você Vocês e e o a Bola são gente, né? responsáveis. Você e o Bola são responsáveis. Ele tinha que estar no meio, né? Ele adorava essas putaria, né? Então, tamo Ai, aí. o, O Power, o Bola, para quem foi aqui da região, o último trabalho dele, ele estava com o Jill Cover, né? o E Dilson, tava exatamente. tocando muito por aí. Tava na Aliás, área dele, né? Tava na área dele. a gente costuma chamar ele de Ronnie James Bola, né? E infelizmente se foi, a gente acabou fazendo um tributo em homenagem a esse tributo, a gente reuniu pessoas dos anos 90 que a gente costumava estar junto, e muita gente acabou voltando, tinha parado, pessoas vieram do interior, né, do Muita gente lá litoral, com 20 anos. e acabamos fazendo esse evento, esse tributo para uma pessoa que deixou uma marca muito grande no coração da gente, Sim, né, Desse? pra sempre, né? O Bola era uma pessoa assim, um coração gigante, né? Do tamanho do amor dele pelo rock, né? Sim. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas a gente quando fez o convite pra ele, porque a gente ficou sem baterista. O Mi já passou pelo Powerful, o Venturini já tinha passado pelo Powerful. E aí chegou uma época, eu não lembro qual foi, eu acho que o Mi saiu, e aí a gente ficou sem batera. E aí a gente falou, vamos chamar
quem? Ah, será que o Bola quer? Aí todo mundo duvido. Aí a gente foi lá falar com o Bola, porque a gente tava sem bateria. Aí o Mike falou, vamos embora. E eu acho que ele odiava o Sérgio, não tem nada a ver com ele, né? Mas ele Mas adorava vocês. ele amava, né, a gente, né? Ele era uma fã, ele gostava, né, das minas tocando, né? Não tinha muita banda de mulher naquela época, né? Então Não. ele adorou. E ele adorou a ideia, a gente nem esperava. E ele entrou mesmo, ele ficou pouco tempo, né? Mas a gente sabe que foi pelo carinho, pela amizade que ele tinha pela gente, né? Não é porque ele amava El Seven de paixão. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom. E em comparativo com a primeira passagem do Powerful e essa segunda passagem, o que veio de mais diferente que você conseguiu ver? Em que sentido você diz? De até de proposta como banda, de como vocês se reuniam, como você. A diversão eu sei que mantém a mesma, porque continua sendo um grupo de amigos, mas hoje o Powerful ele tem um espaço maior e acho que ele se consolidou mais como banda. Eu acho que primeiro, assim, na época que o Powerful foi montado, nós éramos todos praticamente crianças, né? Porque, por exemplo, a Vânia, ela é até mais nova do que eu. Eu entrei no Powerful, eu tinha 14, acho que a Vânia tinha 13. A Renata, acho que é mais velha que a gente, a Bola. Ela acho que tinha 15. Então, assim, a gente era menina. Tem gente que hoje eu vejo às vezes pessoal com 12, 13 anos ainda brincando de boneca. A gente já tava pro meio da rua, no meio do rock, né? Aquela coisa toda, tomando cerveja, vinho. Eu comecei a fumar muito cedo também, porque eu falava, ai, não, eu quero fumar, quero ser. Eu fumava, sabe? Então, assim, naquela época a gente era muito criança, né? E aí o que aconteceu? Todos nós, quando o Powerful acabou, cada um seguiu um caminho. O Nando sempre teve banda, a Vânia montou o projeto dela Pequenos Bateristas, ela foi se aperfeiçoando em outros instrumentos, porque a Vânia, assim, quando eu conheci a Vânia tocava violão, guitarra e baixo, né? Mas eu não tinha bateria. Hoje a Vânia toca bateria, se você falar para ela toca teclado, ela toca. Então, assim, todo mundo foi se aperfeiçoando. Eu que não sabia tocar nada, cheguei a passar por algumas bandas, tive bandas autorais, dentre elas o Cosmogonia, acho que elas estão aí até hoje, uma banda punk feminina. Elas são demais, para quem não conhece, fica aí a dica. E eu passei por outras bandas, então você também vai melhorando assim como musicista, né? Você vai se aperfeiçoando. Então, quando a gente voltou a se reunir para tocar junto, nós estávamos mais velhos, né? Tivemos outras experiências, acho que estávamos mais maduros para retornar com a banda. Tanto que a banda, o pós, quando essa segunda fase, a gente está junto há muito mais tempo do que durou a primeira fase. O Powerful acabou em 95. Toda essa coisa que a gente viveu da banda foi em um ano, acredite se quiser. Nós ficamos de 94 a 95. Em 95 a Vânia se mandou para Araras e a gente decidiu terminar com a banda, porque, engraçado, o Powerful sempre teve uma coisa assim. Se uma não tá, então vamos acabar. E até hoje é isso. A gente costuma falar no Powerful assim, que o Powerful é só uma desculpa pra gente se reunir e estar junto. Porque é uma bagunça. É o momento que a gente aproveita para falar besteira, para dar risada, para fazer o que a gente gosta, que é tocar El Seven mesmo. E aí é isso. Se um sair, não tem graça. A gente já tentou mudar a formação. Aí tira um, põe aquele, tira aquele outro, põe esse. Não, você pode ver que a gente vira e cai no mesmo lugar. Então, assim, a proposta do Power foi essa. A gente continuar, sabe, como banda, como amigo, a gente se reúne. Pra gente a gente é nosso, sabe, é o momento que a gente tira ali pro nosso lazer, pra gente curtir mesmo, sabe, matar a saudade, que todos nós, principalmente eu e a Vânia, a gente respira o Seven, né? Aliás, a El Seven foi minha inspiração, né? No Hollywood Rock, quando elas vieram, não tinha muitas bandas femininas, não tinha. Eu conheci o El Seven de Monster e Pretend Dead. Só. No Hollywood Rock que a gente viu quem era o El Seven, né? Muitas Foi um pessoas. baita show, né? Eu amei. Eu falei, nossa, eu quero ser igual essas minas, eu quero tocar. Com Nessa época eu não energia. tava. Exatamente. Então, quando o Nando veio me chamar, eu acho que era o destino. Ele falou, Andresa, você quer? Eu falei,
Meu, mas como? Eu não toco nada, não sei tocar. Vamos lá, eu te ajudo, não sei o quê. Aí a Vânia falou, ó, se você conseguir pegar, a vaga é sua. E, cara, pra mim aquilo foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Porque o rock sempre existiu na minha vida. Eu escuto rock desde criança, porque meu pai adora rock. As bandas dele são outras, assim, né? Diferente das que eu ouço. Não que eu não ouça, mas, assim, ele gosta mais de um rock mais antigo. Ele gosta de Dire Straits, Rolling Stones. Gostava, né? Que meu pai, coitado, ele faleceu, né? Mas então, Ahá, eu escutei Ahá, eu aprendi a gostar de Ahá, Tears for Fears com ele. Sim. Então, assim, e fora as bandas nacionais, que naquela época também tinham muitas, né? Então a gente viajava pra praia, na época era a fita que ele colocava lá no aparelho, no toca-fita do carro, e a gente descia escutando Ahá, aí trocava fita, colocava Tears for Fears, ou então colocava Nenhum de Nós, e a gente, então, assim, o rock sempre esteve presente na minha vida. Tanto que eu não sei falar pra você, assim, eu parei de escutar Trem da Alegria e comecei a escutar Titãs, foi assim, né? Até os 6, 7 anos eu escutava Trem da Alegria, essas coisas todas, depois já comecei com rock. E samba também, gosto de tudo. Eu amo MPB, né, aliás, né? Meu lado B é MPB, eu adoro, né? Que Mas é isso tudo influencia que da não minha deixa família. que não deixa de ser um rock and roll, né? De não ter a Olha as essência rock influências. and roll, é a influência rock and roll, né? E E para quem aí o Paulo, e pode aí o falar, Paulo o Powerful dessa segunda fase é assim, é uma banda mais, como que se diz, mais madura, né? A gente também, como eu falei, como nós tivemos outras vivências fora da banda, isso também agrega no nosso sim, conhecimento, né? É lógico que a gente tem sempre estar aprendendo, médico e músico não pode parar, né? A gente tem que sempre estar se atualizando, tem que sempre estar ali em cima do seu instrumento para que fique sempre, né? Você mantenha ou fique melhor ainda do que é, né? Então você não pode largar, né? Então isso ajuda. E aí a nossa proposta é essa. E nós adoramos participar, por exemplo, desses eventos que vocês fazem. Você pode ver que o Powerful, a maior parte dos shows do Powerful é dentro de eventos como esse que você está fazendo agora, o Impacto 2.0, que sempre em prol alguma coisa, né? Seja para o asilo dos velhinhos, seja para as crianças, a gente também vira e mexe está em conversa assim com o Turim que adora esse tipo de evento, e a sim, gente também adora. sim. Onde tem evento para ajudar as pessoas, a gente está dentro. A gente gosta disso. Pra E nós, para quem não sabe, a Van, ela mora no interior de São Paulo, tá? Agora ela tá o quê? Em Sorocaba? Agora não. ela está em Sorocaba, né? Arara. Em É no Araras. projeto Pequenos Bateristas, é em Araras. É. Aliás, tem uma live dela no meu canal, se Da vocês época quiserem. da. É uma live de 2003, que ela já tinha um trampo há muito tempo, né? E continua. E é um trabalho magnífico. Quem quiser dar uma olhada lá, acompanhar da Van, Pequenos Bateristas, até para poder dar uma força, dar uma ajuda, que é meu, um trabalho lindo. Seguir ela no Ela Instagram. é bem legal, esse projeto dela é bem legal. Pequenos Bateristas, a página, ela tem essa página no Instagram e também no Facebook. É muito legal O, mesmo. E o assim, é Walter, Pequenos o Walter Bateristas, mas tem Almeida entrou aqui, ó. O Walter Almeida entrou aqui falando assim: sou fã dessa menina, viu, Champs? Valt, te amo. O Valt está sempre com a gente. A gente vai para Araras, ele vai com a gente. Ele é um amor. O Walter é das E não antigas também. O tem. Walter tinha a banda, lembra, Incineration? Aham. Nem tinha, mas o Walter também tá igual a gente, tá ficando tiozinho, né? Só quer saber de breja. Ainda que agora tá fazendo academia, né, Valt? Eu já falei, pessoal, que quando a gente fundar o asilo, a gente vai montar o Monsters of Old, né? Nossa, a gente vai fechar o asilo, né? Não vou expulsar a gente de lá. Já pensou, Chance, a gente no asilo? A Né? gente já conversou sobre isso, né? Sim, sim, sim. Né? Vai ser o baile da terceira idade Nossa mais senhora, legal da época. Tá? imagina. E com essa volta, vocês têm tocado em bastante, não bastante lugares, que como a Van mora no interior, mas vocês aproveitam, que eu acho isso muito legal, porque vocês ainda mantêm uma coisa de banda que em algumas bandas se perderam hoje, e por favor, não é uma crítica. As bandas estão trabalhando para ter um ganho financeiro, e para correr atrás das coisas, poder pagar.
né, deixar daquela coisa de só rock and roll e vamos tocar no bar do seu Zé, vamos tocar na calçada. Então as bandas hoje são Né? mais Tipo, profissionais. visando mais o din-din e tal, né? Quanto que o bar vai pagar, mais recebe, a primeira pergunta, né? Sim. E o Powerful O contrário. se mantém uma banda profissional, que o trabalho de vocês é muito legal, mas vocês não perderam a essência da reunião de amigos, a importância de estar junto e de estar fazendo esse trabalho e juntamente com o trabalho social ainda muito melhor. Sim, é verdade. É isso mesmo. Por quê? Porque é o que eu falei, né? O Powerful pra gente, a banda, a Vânia, sempre que a gente se encontra, ela sempre fala sobre isso, né? Ela fala, o Powerful é o nosso motivo para estar junto, para a gente se reunir e tocar. É o momento que a gente está junto. Então, ela vem para São Paulo, porque a última vez que eu vi a Vânia foi quando nós tocamos juntos em maio do ano passado em Araras. Nós fizemos um show lá, num bar maravilhoso lá de Araras. Eu esqueci o nome agora. Depois ela, se a Vânia entrar aí, ela fala. É tanto bar lá. Mas assim, muito legal, o Bar das Antigas lá também. Vira e mexe tem bandas legais lá. Tocamos já lá com Ramones Cover. E aí foi a última vez que a gente se viu. E agora vamos se encontrar de novo, ó, depois de um ano. Exatamente um ano, né? Exatamente. Então, assim, que é motivo maior que isso? E você nem sabe, eu nem sei se as pessoas sabem. Mas a Vânia chega, a gente ensaia e a gente vai pro show. A gente é como se fosse 2 shows, né? E a gente nem reclama. A gente nem reclama. O dedo não dói, nada. O dia passa assim, que quando chega no dia seguinte, que a Vânia tem que voltar, porque ela tem um monte de cachorro lá, ela não pode deixar os cachorrinhos dela. Então ela sempre vem assim, é sempre corrido. Ela vem, a gente toca, no dia seguinte ela tem que ir embora, porque ela também tem o projeto dela, então na segunda-feira ela já tem que começar o dia trabalhando, então assim, é tudo super corrido. Mas ela vem lá de Araras, que é uma puta viagem longa, ela chega, a gente ensaia, a gente toca, e quando vê o dia passou, e a gente fala, caramba, meu, acabou, puta, daqui a pouco eu vou ter que ir embora, e agora a gente demora para se encontrar, então assim, a banda realmente é o motivo que a gente tem para estar junto, fazer um som, que é o que a gente gosta, e tocar o Seven, que é o que a gente gosta também. Eu não sei se você sabe, Champs, mas o Powerful tem 2 ou 3 músicas próprias. Que legal, não? Que era da época da primeira, Eu da primeira. lembro que quando vocês começaram na primeira formação, A gente começou o Powerful. pelo menos uma música eu lembro que vocês chegaram a tocar na Pracinha do Campo Limpo, ela. Eu acho que sim, na Praça do Campo Limpo. Tocamos uma, ensaiamos, tocamos ela. Hoje ela se perdeu, assim. A Vânia até lembra mais ou menos, a gente tinha que pegar, sabe, sentar e tirar. E como a gente não tem, como tem essa distância atrapalha, né? Mas o Powerful tem músicas autorais também, você acredita Legal, nisso? legal. Sabe? Não, hein? Quem sabe logo não sai uma demo do Powerful, né? Pensou. Tem uma coisa que foi, se eu não me engano, a contrabaixista do L7, que reconheceram vocês como banda. Não, esse é um sonho nosso, né? Ser reconhecidas oficialmente como a banda cover de L7. Mas elas sabem da nossa existência, elas seguem a gente, tudo. A Jennifer, que às vezes compartilha vídeos nossos e ela comenta bastante, ela é bem assim com as redes sociais, né? E a página do L7 também tá sempre ali com a gente, mas nada reconhecido oficialmente. Mas elas sabem da nossa existência. Inclusive tem pessoas que já tiveram contato com elas, que inclusive chegaram na nossa página da banda mesmo, falaram, queria contar uma coisa para vocês. As meninas perguntaram se a gente conhecia o Powerful Peas, as minas do El né? E legal. elas falaram assim, só assim, de página, nunca fomos num show delas, mas a gente vê bastante postagem. Elas vieram me contar para mim e pra Vânia, que as meninas perguntaram da gente se elas nos conheciam. E pra gente foi assim, o máximo, né? Eu imagino. Assim, só o fato de elas saberem que a gente existe, né? Imagina, para uma banda cover, né? A gente não quer mais nada, né? Não, eu assim, acho um dia conhecido oficialmente, nossa, aí ganhamos, né? Podemos morrer felizes. Zeramos. Para mim não tá
tão distante, porque o trabalho de vocês é muito legal. O show, quem não teve o prazer ainda de ver o Powerful no palco, a energia é constante no show, contagia, né, as músicas que a gente, para quem é fã do El Sev, e para quem não é fã também, porque o El Sev teve várias músicas aí que estouraram, Estourar. então você de repente você nem sabe que é El Seven, mas se você for no show, você vai falar assim, nossa, essa música aí eu conheço, essa aí eu Uma vai ter, conheço, uma vai ter, né, Champs? não Mas você, tenha dúvida. ó, você falando, nem vale muito que você é um dos nossos padrinhos, né, Champs? Você acompanha o Powerful desde o início. Você também foi uma das pessoas que viu o Powerful nascer, né? Então, assim, você é coruja. Ai, você, mas não é só por corujice, não, porque se, se eu tivesse, eu não vou falar nem crítica, conselho, e a gente sabe que conselho é uma coisa que a gente dá, as pessoas escutam, mas eu não vejo, eu gosto muito do trabalho de vocês. Independente de qualquer coisa, assim, eu gosto de estar, porque a energia de vocês dentro e fora do palco é muito grande. É um prazer gigante poder. Eu estou muito feliz de poder ter vocês no Impacto 2.0 esse ano. Ah, obrigada, Champs. Nós que ficamos muito felizes e honrados de participar. Para nós é um prazer fazer parte desse evento que ajuda os velhinhos, ajuda as pessoas. Assim, é um trabalho assim que eu vejo assim, é difícil hoje em dia você. Que nem é um trabalho de formiguinha, né? Sim, Se cada um ajudar um pouquinho, vira uma ajuda grande. Então, assim, pode ser pouco, né? Mas só o fato de participar, para mim, já é uma grande ajuda, assim. Eu me sinto com muito prazer de estar participando de um evento que é para reunir pessoas, que vai reunir alimentos e que vai chegar a essas pessoas, né? Porque eles têm muito para ensinar para nós, né? Eles muito. já tiveram uma vida assim, muito, né, assim, difícil. Então, hoje é momento de descanso, né? Então, se a gente pode colaborar para que eles possam ficar bem, então, para nós, isso já está muito mais do que pago como dinheiro. Para nós, Eu, isso eu, é eu falei na fechado. live passada, mas acho que vale a pena estar falando de novo. A gente foi fazer a visita no domingo, né? Sim, Reuniu vários motoclubes e foi. E lá a gente fica distribuindo, batendo papo com os velhinhos, conversando. Alguns se comunicam muito bem, outros não se comunicam tanto, né? Mas tinha um que é um dos novos moradores lá do asilo Crescer no Amor. E acho que é seu Jorge, se eu não me engano o nome dele. Se alguém tiver aí, me corrija. E aí tava todo mundo lá, e de repente um outro amigo do asilo chamou esse seu Jorge pelo apelido. E aí um dos rapazes do motoclube ouviu o apelido dele e falou assim: vem cá, você não morava em tal lugar? A senhora falou assim: sim. Pai, eu sou filho de fulano de tal. Então ele era muito amigo do pai. E esse rapaz estava no motoclube fazendo uma visita, conhecia ele desde os 2 anos até uns 5. caramba! Então, assim, como o mundo gira e traz, e sim, foi um momento muito legal deles se abraçarem, falar, poxa, meu pai, e foi muito legal. Ai, que legal, né, Champs? Então, tá vendo? É um encontro de gerações, né? Sim, né? E a gente vai ter o prazer que a Juliana vai estar levando os velhinhos que conseguem se locomover para o dia do evento. Que legal. Então, no dia do evento, a gente, para quem quiser, ó, a entrada é 1 quilo de alimento, no mínimo, né? Se você quiser levar mais, o que o coração tocar, a gente vai receber com o maior carinho. Também, se quiser levar produto de higiene, fralda, que é uma coisa que necessitam bastante, não importa. Vá para lá para prestigiar o evento, para curtir o evento em família, que vai ser um evento durante o dia, churrasco da meio-dia às 3 da tarde e bandas de altíssima qualidade. E vai ter alguns velhinhos lá. Então, se tiver uma lembrancinha, se vocês quiserem montar alguma coisa e tá levando para eles lá, tenho certeza que eles vão amar de coração. É isso aí, Champs. Eu espero que você continue E sempre esse trabalho maravilhoso que você faz, que é bem de você, né? Nosso Ozzy do Campo Limpo.
Seu Mas isso tudo é que nem eu sempre falo, né? Falo assim, a gente sempre tem, às vezes, uma pessoa que está à frente. É verdade. Mas quem está à frente acaba colhendo os louros. Mas os louros, na verdade, eles têm que ser distribuídos para todos. Por exemplo, sem banda não existe evento. Não. Se não tem vocês que abraçam essa causa, que pô, se prestam para estar indo lá fazer esse trabalho, não tem como acontecer o evento. Então, as bandas que É um pagam conjunto de ações. estúdio, tem o transporte, tiram o final de semana e estão indo para lá para fazer essa ação social, cara, é o maior agradecimento, a maior gratidão que eu tenho é saber que eu tenho as bandas e entre as bandas muitos amigos que acabam abraçando essas loucuras que eu faço. Sempre, Champs. Você fala, você vê que a gente não fala não, né? Ó, depois do pedido que você fez, vocês vão tocar no evento do Bola? Cara, uma banda que tá 22 anos parada. Só você mesmo pra fazer um negócio desse, né, Champs? Você foi o Ah, responsável. eu Então, assim, fico muito feliz, você porque só manda e a gente obedece. eu só agradeço. E é uma via de mão dupla. E Andressa, o que hoje você está escutando? Fora o Seven, que eu sei que é sua paixão. Nirvana, né? Olha, eu gosto muito de, como te falei, MPB, né? Então, ultimamente eu gosto assim, de ouvir MPB, às vezes eu tô num ritmo assim, hoje eu quero escutar rock, eu gosto de pegar uns rock antigão, então eu vou lá atrás, sabe? Aí pego Legião, pego Titãs, gosto de ouvir Nenhum de Nós, e aí eu vou lá, vou caçando. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho 45 anos, eu te falei que eu não sou adepta à tecnologia, então eu sabe como eu gosto de escutar música? Eu vou lá no YouTube, Spotify, o quê? Nem sei mexer nisso. Vou lá no YouTube, eu pego. Aí por isso que vira e mexe e falo, puta, vou postar isso aqui porque eu tô lá no YouTube, fuçando. E aí você pega um monte de coisa que você fala, nossa, nem lembrava disso. E aí é isso. Vou ouvindo essas coisas assim. E eu sou assim, eu sou muito eclética, sabe, Champs? Se eu tiver num pico, que tiver as pessoas que eu gosto, eu vou escutar o que tiver rolando. Então, às vezes, ó, se tiver rolando ali uma festinha de pagode, eu tô no meio. O pessoal até fala, Andresa, no meio do pagode? Sim, claro. Eu Eu sou do fui rock, mas muito. não Não, morta. eu fui muito. Porque eu sempre falo, porque você ter paixão por algo é aquilo que você está no seu particular, no Sim, seu, em casa. É, nunca são os lugares, sempre são as pessoas com quem a gente está. Então, exato. Agora, se você me falar em casa, o que você gosta de ouvir? Eu, às vezes, ó, outro dia eu tava ouvindo, eu gosto de pegar o fone de ouvido mesmo, aqueles fininho, aham, esses aí que eu gosto. E eu tava ouvindo Deftones, eu falei, puta, mano, quanto tempo que eu não ouço isso? Aí tava ouvindo Deftones, Cold Chamber, Korn, que eu gosto também bastante. Então, de vez em quando eu ouço coisas fora do punk rock, do alternativo, que é minha praia mesmo, né? Que eu gosto muito de Pix, né? Adoro, amo Pix. Então, baita banda. baita banda. Então, mas às vezes eu fujo disso e eu gosto de escutar umas coisas mais pesadinha, tal, né? Uhum. Lógico que nada é umas desgraceiras igual o Walter e o Bola gostam, né? Mas assim, quase lá, né? Aí de vez em quando eu tiro uns dias pra ouvir essas coisas. E Deftones é uma das bandas, foram uma das bandas, Deftones, Cold Chamber, né? Foram bandas que estouraram ali no início dos anos 2000, que na minha opinião foi o final de uma, assim, quem ainda viveu essa parte até o início dos anos 2000, ainda pegou os resquícios dos anos 90, né? Então, até ali, as bandas que vinham assim estourando eram muito legais, mesmo com um novo estilo, né? Que tem muitas bandas aí dessas que pegaram também o Sepultura como, né, como influência, né? Então você vê que são bandas assim, né, com afinações baixas, aqueles sons pesadão, que eu também de vez em quando gosto de ouvir, né? E aí, de vez em quando eu tô nessa vibe, eu vou lá e coloco. Então, depende muito da vibe do dia. Tem dias que eu tô assim, muito, ai, sabe? Ai, hoje eu tô relax. Aí eu gosto de ouvir Alceu Valença, eu vou lá, pego umas Amo, músicas do Alceu Valença. amo o Amo seu. Homem de Paixão, é o Barra Malho, Ivan Lins, amo, você acredita? Eu gosto dessas coisas assim, Champs. Guilherme Arantes, de vez em quando. Eu tenho até CD do Guilherme Arantes. Então, às vezes, quando eu tô assim, sabe, naquela vibe, ai, eu já tô assim, paz e amor, aí eu gosto de ouvir esses sons assim.
Agora, quando eu acordo com o punk rock na cabeça, aí eu já vou É escutar o as dia, coisas que eu gosto. E dia coisa de acelerado. O rock and pelado roll na ele é da muito legal. cabeceira, né? O rock and roll é muito legal, mas aí o rock and roll também é muito particular. Cada pessoa tem uma ideia do que é o rock and roll, mas que nem você falando de Alceu Valença, para mim é um cara totalmente rock and roll. É, então. Cara, meu, É igual a Paralamas do atitude. Sucesso. Pra mim é rock and roll também. A gente fala, ah, não, Paralamas não é. É sim, claro que Ah, é. lógico que é. Tudo é influência, né? Se tiver uma Ah, guitarra, pra mim é e rock o and roll. show da Xuxa também. O show Muita guitarra. Aliás, o show da Xuxa era uma das mais perigosas, porque se você virasse o disco ao contrário, poderia então, invocar o mal, é. quer mais de tempo que essa mulher? Não tem. Mas isso é legal, porque te dá um espaço para quem gosta. Eu tenho um gosto muito amplo, então eu tenho muito de época. Tem muita época que eu estou muito no MPB, como tem época que eu estou numa pegada mais Canibal, Morbid Angel, Carcass, ou numa era mais heavy metal. Hoje, atualmente, eu estou numa época curtindo muito o trabalho do underground nacional. Tenho Uhum. frequentado shows das bandas antigas que voltaram, bandas novas que estão indo. Esses dias eu fui ver minhas camisas, eu tô com 12 a 13 camisas de bandas nacionais, né? Muqueta, Evil Sense, Evil Christine, Sacrifix, Gomorra. Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, e tem três de banda, acho que tem uma do Iron, uma do Ozzy e uma do AC/DC. O resto só banda underground. Mas é muito da época que a gente vira. Eu tô acho que muito nesse momento do underground nacional. O underground sempre foi, aliás, sempre foi muito forte aqui no Brasil, né? Principalmente aqui em São Paulo, nos anos 90. Foi assim que eu conheci o Pinaps, por exemplo. Fui num show do Aeroan, vi aquele pessoal e, cara, eu sou apaixonada pelo Pinaps. Hoje, a Lê do Pinaps, ela tá morando fora, né? Mas, assim, sempre que ela volta pro Brasil, que eu vejo que vai ter um show, eu não perco. Amo, amo. Eu conheci Muito assim. legal. Eu tenho, Porque acho que na época, dia porque na 14. época era uma banda até um pouco menor, né? O Sim, Pinaps, lá sim, no sim. 90, né? Aí eles começaram a ter mais visibilidade, que a Lê também, ela entrou pra MTV, fazia uns trampos lá, então o Pinaps ficou mais em evidência, né? Mas assim, em 95, 96, que foi a época que eu conheci eles, era assim, era mais escondidinho, sabe? Eu vi um show assim, e, cara, como eu amei. Eu amo essa banda. Amo. Isso é muito legal. A dia 14, eu tô indo ver Sigrid e Ingrid, que eu não Sigrid, vejo desde 90 e da época do eu Black via muito Jack. Mussarelas, lembra? Via Sim. muito eles no Blackjack. Falecido E aí Blackjack. eu vou ver ele, sei lá, 30 anos depois. Porque a gente tá em 2025, era em 94, 93 que eu via eles No no Blackjack. Blackjack. Era isso mesmo. Porque eu tinha 14 anos quando eu ia lá. Ia com o pessoal lá do Inocop mesmo. Teve um. Acho que eu fui nos 2, 3 shows do Sigrid Ingrid lá no. O Sigrid Ingrid no Blackjack era igual a gente no bot, né? Vira Era e mexe, eles estavam. Eu cheguei a pegar uns 2, 3 shows deles. E foi um desses que eu conheci também o Mussarelas, que é uma puta banda também da muito época, legal né? E também. estão até hoje, né? Faz tempo que eu não vejo nada deles. Eu também. Mas eu vi alguma coisa aí no meio. Não, E aí eu mas é legal. caramba, mano, essa banda há mil anos. Aí coisa que E você o nem qual, lembra qual, mais. é, qual a pretensão que vocês têm pro Powerful? Vocês estão realmente com a ideia de fazer um trabalho autoral? Vão manter o que vocês têm para a vida, né? Ou está começando a aparecer mais espaço no qual está juntando mais? Assim, a Vânia, como a Vânia mora longe, pra gente é muito difícil trabalhar num som próprio. A gente já teve até um assunto sobre isso, quando a gente voltou a falar sobre as nossas músicas que a gente já tem pronta, que são 2 ou 3. E aí é aquilo, a gente cai sempre na mesma. A gente não tem tempo hábil para trabalhar em cima de música própria. Porque quando você faz música própria, você tem que criar, você sabe.
É que nem no Interpas, a gente fazia Nirvana cover, depois resolvemos que queria fazer som próprio. E nós fizemos o Interpas Véia, Lixos Orgânicos, que é a banda do Ney, inclusive. O Ney que montou essa banda junto com o Barata. Não sei se você conhece o Barata, do Código 13. O Ney que tocou Sim. no Molly's Lips. O Ney, você conhece, Aham, né? A banda conheço, né? o Barata, e aí o Lagartixa, e aí eles me convidaram na época, era só som próprio. Nós fizemos um monte de música, inclusive uma música eu fiz de Jardine, fiz também para a banda. Mas por quê? Porque a gente tinha tempo de sentar, se juntar e ensaiar, porque não é fácil fazer música própria. Sim. Você tem que fazer a letra, aí você tem que enfiar um instrumento no meio, aí você tem que juntar tudo, aí você tem que ensaiar, não ficou legal, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, assim, não adianta morar longe. E outra, eu hoje em dia, vou te falar a verdade, viu, Champs? Eu tô mais pra El7 do que outra coisa. A gente toca porque a gente ama El7. Então, a nossa proposta hoje em dia é continuar com banda cover mesmo, de El7. Até porque, devido a essa distância, a gente também não pode fazer muita Sim. coisa. E pensamos, no momento, não pensamos, mas também não deixamos fechado. É um assunto que talvez no futuro pode voltar a acontecer. Já aconteceu um tempo atrás e a gente decidiu que não dava devido à distância, né? Porque se a Vânia estivesse aqui em São Paulo, por exemplo, ou se nós estivéssemos em Araras, daria sim para a gente trabalhar em cima disso e tudo mais, né? Mas como tem essa distância, então é meio complicado, né? Então, para a gente está funcionando melhor o cover mesmo, que é uma coisa assim que a gente já vem, né, desde os anos 90 mesmo. E vamos com a nossa proposta é continuar mesmo com o El7 cover. É porque Até o importante de estar tocando é você ter prazer no que está fazendo, né? sim, é verdade. Fazer só para pegar uma caminhada, porque existe muito. Ah, tem que fazer. Não, você tem que fazer aquilo que o coração está mandando, aquilo que você sobe dentro do palco e você está feliz. É Porque tem verdade. uma coisa que as pessoas sabem, principalmente quem toca, quando você está lá embaixo, você olha para o palco, você sente quem está com tesão do que está fazendo. E também você sente quem está ali só para cumprir tabela. É verdade. É verdade. Isso no Powerful não tem. Ah, eu sei disso. Todos nós gostamos do Powerful. O Nando, acho que é o mais apaixonado. Não sei se vocês sabem. É o mais apaixonado pelo Power. Se ele entrar aí na live, ele vai falar mesmo. E aí, é aquilo, né? Se a banda tá andando bem assim, a gente continua assim. Até quando não sei. É que nem eu te falei, né, Champs? Esse é um assunto que a gente nunca fechou assim. Ah, não, fazer um som próprio, não. Pode ser um dia, quem sabe, né? Mas não sei, pela distância é um pouco inviável, né? Porque, igual você falou, se for para fazer, é legal fazer uma coisa bem feita, uma coisa legal, sabe? Que o público vai parar lá no chão e falar, puta, esse som é da hora. Como eram as músicas dessa banda que eu te falei, do Interpas. Tinha umas músicas maravilhosas. Eu acho um pecado elas ficarem lá paradas. Eu já enchi o saco do Ney uma época, porque eu falei, tinha que voltar, né? Porque são músicas muito boas, sabe? Até porque os músicos que estavam na época, o Barata, o Lagartixa, eles tocam muito, né? Então, assim, manjam muito. Então, foram músicas, assim, muito bem feitas, desde o arranjo, assim, até as letras, muito legal, sabe? Então, mas, assim, cada um vai para um lado, e aí a gente vai ficando mais velho, vai vindo outras prioridades, aí você sabe, né? A gente casa, aí tem gente que tem filho, então, tipo, não sobra muito, né? Porque tem muita, que nem a banda. Quando a gente montou a banda, a gente era tudo criança, praticamente, né? Sim. Então, o que que faz criança? Só estuda, fica vadiando no meio da rua, né? Era isso que a gente fazia. Então, a gente, em vez de vadiar, a gente fazia a música. Tirava a música e ficava tocando ao cérebro. Assim como outras bandas faziam a mesma coisa. Aí vai vindo a fase adulta, e aí, infelizmente, muitas coisas a gente tem que ir deixando para trás. E ainda que a gente tenha uma energia para trazer de volta uma parte disso, né? Então, assim, eu tô muito feliz de estar com o Powerful hoje, de volta, sabe? Enquanto o Powerful estiver aí, a gente tá junto. Você vê que ninguém larga a mão de ninguém. Quando acabar é porque a gente vai decidir assim, não, agora chega. Quando vai ser isso, não sei. Mas se É, tiver uma oportunidade da gente voltar a fazer um som próprio, voltar com as que a gente já tem lá, que tá paradinha, nossa, vai ser um prazer também, né? Mas para isso tem que ter tempo
né? Isso daí que é o problema, né? Principalmente a Vânia com esse projeto dela que é imenso, que chama Pequenos Bateristas, mas na verdade tem os velhinhos bateristas também. Não, É e o gente de projeto tudo, é gigante, né? é gigante, é uma coisa que começou pequenininha e foi crescendo assim, que É cara, um, é um orgulho muito grande do trabalho que a Van faz, né? A gente, são muitos quem anos. não tiver, pra galera, olha, acompanha o Powerful no Insta, acompanha a Van e Pequenos Bateristas lá no Insta. Se quem estiver assistindo a live e ficou curioso, vale a pena entrar em contato com as meninas, vale a pena chamar elas para um evento, vale a pena chamar elas para tocar no bar. Tudo é conversa, ligar, fazer a proposta, e se vocês tiverem o Powerful no evento, no bar de vocês, tenho certeza assim que vai enriquecer bastante. Acha, você é suspeito. Ô, Dessa, ah, peraí, aqui. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo? Algum recado que você queria dar? Vamos falar o seguinte, chamar essa galera toda para participar do evento em julho, para ajudar os velhinhos, compareçam para conhecer as bandas, se possível nos 2 dias, porque a gente não pode deixar a cena morrer, certo? Todas as bandas são importantes para tanto as bandas de som próprio, para o underground, como as bandas cover. Graças a essas bandas a gente pode, né, manter o rock and roll vivo, inclusive o Sim, power, porque o rock and roll é um, a gente sabe que o rock and roll é um ambiente meio machista, né? E o Powerful resistiu, né? Você vê que tem duas minas ali no meio que a gente fica lá de peito aberto e vai, não quer nem saber e toca o foda-se. Então, assim, que isso sirva de exemplo para todas as mulheres que querem ter uma banda, sabe? Vão em frente, peguem o instrumento, vão aprender a tocar, montem sua banda. Com certeza as minas do Powerful vão estar lá para aplaudir vocês. Não desistam. E o recado que eu deixo para toda a galera, para todo o público, para ir ajudar no asilo, para que os velhinhos fiquem cada vez, né, melhor na condição deles lá. Participem do evento, com 1 quilo de alimento quem puder. Quem não puder, comparecer do mesmo jeito, prestigiar as bandas, conhecer as bandas, principalmente as bandas autorais de sábado, que sempre tem uma banda diferente pra gente conhecer, né? E também no domingo os covers, sempre tem uma banda diferente que vem de fora, que a gente tá acostumado sempre com aquelas mesmas bandas ali dali Campo Limpo, Tabuão, mas sempre tem no meio dessas bandas uma banda que a gente não conhece, né? Então é sempre legal assim para conhecer, ver como é que tá o cenário, as coisas, enfim, né? E sigam o Powerful Peace. O Powerful Peace tem página no Instagram e também no Facebook. Powerful Peace é o Seven Cover. E é isso, galera. Obrigada para vocês que ficaram aqui até agora com a gente. Uma boa noite, bom restinho de semana para todos vocês e nos vemos no Impacto. que nem um amigo meu. Pro Turim, que eu adoro aquele cara. Ele é pura O luz. Turinho é fantástico. Não, o Turinho é coração. Que nem um amigo meu falou, as meninas, elas não estão pedindo licença para passar. Elas estão com o pé na porta. Elas estão com o pé na porta e estão entrando, e vocês se acostumem, porque vão crescer muito ainda. Galera, brigadão por vocês. Powerful Peace no Impacto 2.0, dia 20, domingo. Aguardo por vocês lá. Aguardamos. Na semana que vem, galera, a gente vai ter o Thiago, que ele é do Cangaço do Metal, um site que trabalha com várias bandas, tanto daqui do Brasil quanto bandas internacionais. Quer conhecer o trabalho? Resenha de CD, Thiagão, bárbaro na cena. E na quarta-feira a gente vai estar com o pessoal do Muquita na Orelha, que vai estar aí com a gente nesse evento também. Dressa, beijo gigante no coração. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Vamos nos ver. Vamos. Crescimento para esse. Um beijo em toda a família aí. E galera, boa quarta-feira, boa final de semana e valeu!